Olha, então eu percebo que muitas das crises que a gente tem percebido, não só nas organizações, mas também no contexto institucional, nos governos, até nas estruturas familiares, tem um denominador comum. E no meu entendimento, esse denominador comum é a crise de liderança. Hoje a gente tem uma liderança que ela é essencialmente medíocre, e eu realmente acredito que a mediocridade é como se fosse uma doença. Ela não ajuda ninguém. A gente buscar a média não deveria ser o grande objetivo, principalmente de uma liderança. Eu acredito que os nossos líderes têm o papel e a missão e a função de liderar as organizações e as pessoas para um lugar melhor. E hoje a nossa falta de exemplos, de modelos a ser seguidos, entendo que tem gerado um desafio, inclusive, geracional. Tem um cara que eu gosto muito, ele foi um grande arquiteto, um inovador, uma mente inovadora, e ele acreditava que a cura da humanidade poderia ser atingida pela unificação da tecnologia e do design. Esse cara é o Buck Fuller, americano, uma mente brilhante, e tem um texto dele que sempre me inspirou, que do inglês é chamado Mistake, Mystique, a mística do erro. E nesse texto ele traz algumas reflexões muito interessantes de que a nossa história na Terra como seres humanos, ela é desenvolvida quando uma geração, ela aprende, tenta, erra, muda, e esse acúmulo de conhecimento, ele é passado para as gerações futuras. Putz, olha que bonito isso. Quando você encara que o papel da sua geração, o seu papel aqui nessa Terra é aprender, é dar o próximo passo, é pegar um lugar que estava no estado e deixar esse estado um pouquinho melhor, para depois o outro pegar esse bastão e também dar o próximo passo, isso é muito bonito. Esse legado, essa herança positiva, né, de sempre deixar, por onde você passa, tudo um pouquinho melhor. Mas a parte do texto do Buck Fuller, confesso que mais me pega, e me pega porque, talvez porque eu tenho esse meu histórico de formação em biologia, é a metáfora que ele faz da abelha. O Buck Fuller fala o seguinte, olha, quando a abelha sai lá da colmeia e ela encontra uma flor e ela se alimenta tanto do pólen quanto do néctar, e depois ela chama o enxame de abelhas para ir até lá e também pegar esse alimento, tanto para a perenidade dela e também do grupo, né, do enxame, da própria colmeia, da rainha, das larvas, assim por diante, tem um efeito colateral desse processo da abelha que é a polinização. Então, a abelha, na busca de recurso, mel, para produzir o mel, então na busca do recurso do pólen e do néctar, ela gera um benefício extremamente positivo que é a polinização. Alguns, inclusive, dizem que se a abelha não existir, a polinização das flores não aconteceriam e isso ia ter um impacto brutal na vida vegetal e, por consequência, em toda a vida animal e, por definição, a nós, os seres humanos, né? E a grande metáfora que o Buck Fuller faz, e aí trazendo para o ser humano, é que a abelha não tem consciência que ela poliniza. Então ela só responde à busca de um recurso e o efeito colateral é a polinização. A grande diferença é que nós humanos temos uma estrutura que nos permite percebermos como que a gente navega e transita nessa terra. E ele propõe que a gente inverta. Ao invés da gente buscar o recurso, que é o que geralmente a gente faz em nossas carreiras, a gente sempre é incentivado a buscar aqueles lugares onde nos pagam melhor. E eu entendo isso. Todo mundo tem as suas responsabilidades como família, indivíduo também, nessa sociedade que a gente vive. Mas o que o Buck Fuller propõe é que a gente inverta a lógica da abelha, a gente focar na nossa polinização e que o recurso vai vir por definição, porque eles são indissociáveis. E eu acho isso muito bonito. Para mim, a crise de liderança que a gente está vivendo é essa busca exacerbada do recurso sem lembrar da polinização. Então a proposta que eu faço, inclusive para mim e para vocês, é a seguinte: vamos focar na polinização? E o que para mim significa isso? Para mim significa a gente ter um entendimento e um conhecimento e um aprofundamento brutal
de quais são nossos dons e talentos e colocar os nossos dons e talentos a serviço de. E isso para mim é liderança. É você identificar uma necessidade, se colocar a serviço de e pegar todo o seu ferramental, que são os seus dons e talentos, e colocar em prática. E ele finaliza com uma frase que é maravilhosa e que ressoa muito comigo, que é o seguinte: contanto que você esteja fazendo o que você deveria estar fazendo, o universo vai dar conta de te suportar nessa jornada.